Hoje, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, afirmou ver maioria no Senado favorável à proposta e também a ideia de definir mandatos para os ministros do STF. Mas vejo em relação a essas duas pautas uma maioria muito considerável do Senado Federal a favor de ambas. Com medo agora, vocês vão ser tudo identificados. O senhor está nos ameaçando? O senhor está nos ameaçando? Bandido. O senhor está... Eu, né? Com medo agora, vocês vão ser tudo identificados. O senhor está nos ameaçando? O senhor está nos ameaçando? Bandido. O senhor está... Eu, né? Sobre as decisões... Não há absolutamente nenhum tipo de afronta, tampouco de enfrentamento ao Poder Judiciário ou ao Poder Executivo em relação àquilo que aqui debatemos. Então, quando se fala nessa pauta que interessa ao Poder Judiciário, como é a das decisões monocráticas que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, e a própria discussão sobre o tempo fixo de mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal, basta identificar as ideias individualizadas, né? É interessante termos uma regulação em relação a decisões monocráticas para aquilo que seja o mais sagrado do Supremo, que é a sua colegialidade prevalecer. Não é nada irracional, não há nada irracional nisso, como também não há em relação aos mandatos fixos que são adotados em outros países, que há uma tese defendida por diversos setores, inclusive do próprio Poder Judiciário. Então é uma discussão absolutamente natural, que não constitui nenhum tipo de afronta ao Poder Judiciário ou ao Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco nós vamos discutir o Instituto da Reeleição no Brasil, a coincidência de eleições, eventualmente passar mandatos de 4 para 5 anos sem reeleição. São ideias postas que atingem o Poder Executivo, mas que também não são afronta ao Poder Executivo. São reflexões e deliberações que é papel do Congresso fazer, que aqui é a Casa do Povo, e nós somos votados para isso, somos os legítimos representantes da sociedade, que interessa ao Judiciário, que interessa ao Executivo, mas que são decididas no Legislativo. Então é algo muito natural, eu gostaria muito de deixar clara essa minha posição, de que nós continuaremos a discutir temas que interessam à sociedade brasileira, ainda que porventura eles possam desagradar um setor A, um setor B, mas sendo útil à sociedade, pode ter absoluta convicção que nós vamos dar andamento a essas discussões para poder deliberar da melhor forma possível em proveito do Brasil. E essas propostas têm apoio para serem aprovadas no plenário, essas duas propostas e também na Câmara? Quando o senhor fala para agora... Eu considero a votação da PEC do senador Oriovisto, que foi relatada pelo senador Espiridião Amin, relativamente às decisões monocráticas, havia um público considerável de senadores e senadoras na Comissão de Constituição e Justiça e a matéria foi aprovada. Obviamente agora nós vamos submeter ao Colégio de Líderes, não necessariamente a inteireza da proposta deve prevalecer, pode haver posições divergentes em relação a prazo de pedido de vista, por exemplo, mas é uma discussão que nós vamos submeter ao Colégio de Líderes, na sequência vamos submeter ao plenário para ver o entendimento da maioria e decidir sobre isso. E igualmente mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal, que é uma tese, repito, honesta, que sempre foi tratada no parlamento. Eu me lembro no começo do ano que isso foi muito debatido. Naquele instante, a todo instante, inclusive, se falava sobre impeachment de ministros do Supremo, e a minha posição sempre foi de ter muita cautela em relação a isso, que o papel do Congresso deveria ser o de legislar e não o de perseguir. E a discussão sobre a tese de mandatos de ministros, como tem em outros países, é uma discussão honesta também, que ainda está na Comissão de Constituição e Justiça de maneira incipiente, que lá vai ser debatida, e eu espero que haja muita maturidade dos senadores para tomar a melhor decisão possível em relação a isso. Mas vejo em relação a essas duas pautas uma maioria muito considerável do Senado Federal a favor de ambas. O senhor conversou com o presidente? Na Câmara eu não sei avaliar, eu de fato não conversei com deputados a respeito disso, somente com os senadores. O senhor conversou com o presidente Barroso, aproveitou a ocasião para falar sobre isso, porque ontem ele disse que não vê razão para ser mexido no funcionamento do Não conversei, não dessa vez, já conversei com o ministro Barroso a respeito dessas questões em outras oportunidades, mas ontem e hoje não tratamos a respeito disso. O senhor acha que é um contexto adequado, um momento adequado de discutir mudanças tão importantes no Supremo? A gente não tem nem um ano, alguns meses depois de uma tentativa de golpe de Estado. Limitação de mandato, enfim, limitar a decisão monocrática.
A mesma conveniência do debate no Congresso Nacional sobre mandato de ministro, sobre decisão monocrática, sobre fim da reeleição, sobre crédito de carbono, sobre regime fiscal, sobre reforma tributária, é o momento que o Supremo também compreendeu de tratar a liberação de drogas, aborto, imposto sindical, marco temporal. Então, cada poder tem a sua autonomia de definir a sua pauta. Então, a pergunta que você me faz deve ser feita também ao Supremo Tribunal Federal. Todos nós compreendemos que é preciso discutir esses temas. O que nós não podemos é fazer dessas discussões de temas, que é algo absolutamente legítimo, motivo de crise. Então, para cada ponto desse, é preciso ter uma reflexão e uma avaliação em relação a esse ponto. Não criar um contexto de que essa discussão decorre de algum tipo de adversidade entre os poderes. Então, vamos discutir a questão das drogas, por exemplo. Nós temos uma percepção de que a prerrogativa da decisão da política antidrogas através de uma lei é do Congresso Nacional. E não pode haver uma descriminalização de um tipo penal que foi concebido no ordenamento jurídico pelo Congresso. Assim como interpretamos que a questão do marco temporal também deve ser uma definição do Congresso Nacional, tanto que foi votada a lei nas duas casas, e agora submetida ao projeto de lei, e agora submetida ao presidente da República. Então, a questão do mandato, nós consideramos que, se isso depende de uma alteração constitucional, é uma decisão que o Congresso Nacional tem que tomar. É evidente que nós podemos ouvir os ministros atuais do Supremo, ouvir ex-ministros do Supremo, mas é uma decisão que o Congresso Nacional, que é o legítimo representante do povo brasileiro, tem que tomar em relação a esse e outros temas. Então é normal, eu acho que, sem desconhecer que o mais importante para o Brasil nesse momento é equilíbrio institucional, estabilidade entre os poderes, o foco no desenvolvimento do país, na sustentação do regime fiscal, do equilíbrio das contas públicas, a reforma tributária, a geração de emprego e combate à fome. Essa é a nossa lógica de um fim último que deve nos unir. Mas nada impede que haja outras discussões que sejam laterais, igualmente importantes, mas sejam laterais, e aquilo que for prerrogativo do Congresso, eu vou continuar defendendo que seja debatido no Congresso e não em nenhum outro poder. Quem está aí? Randolfo Rodrigues presente? Olha lá ele. A conferência, o clima. Para que o clima se o país está destruído? Né? 14 anos do PT. Bolsonaro deixou o país deixou? E o bandido que ficou lá preso? Não, mas 2 anos. Deixou esses 4 anos. Bom, bora brincar. Aí, gente, bora ver aí, ó. Bora, ó que lindo. Aí, ó que lindo. Ó que lindo. Deixa eu contar uma coisa pra você, ó. Não, você não tem que contar porra nenhuma aqui. Não pedi sua opinião. Tem que contar sim, eu tô filmando aqui também. Não pedi sua opinião. Filmou aí, não amigo? pedi sua opinião. Mas eu também não tô pedindo a sua. Não pedi a sua opinião. Deixa eu dizer uma coisa. Não, você é figura Perdeu, pública. mané. Perdeu, não. Mané. Vamos ver se Perdeu, mané. Vamos ver se perdeu. Perdeu, mané. Não apela. Vamos ver então. Vamos ver. O Brasil tá parado. Perdeu, tem vergonha. Mané. Vocês têm Perdeu, vergonha. O Brasil mané. tá parado. Mané. Brasil tá parado. Mané, perdeu. Perdeu? Mané, perdeu. Então vamos ver. Perdeu, mané. Vamos ver. Tá Ó, filmando aí, Priscila? olha os que Perdão. tá de filmar, Filma vai me isso aí, prender. filma aí, Priscila. Vai me Filma prender. ela. Filma Vai me ela. prender. Mané, Vai me prender. perdeu. Vamos assim. lá, Vamos lá, resolver. vamos mandar. Não, vamos resolver aqui da segurança. Pesada. Perdeu, mané. Qual?